Olá, tudo bem? Eu sou o professor Julimar e esse aqui é um canal dedicado a livros, livros usados e sebos, né? E eu normalmente faço os vídeos aqui de dentro da minha biblioteca. Hoje eu vou falar sobre biografias, né? Quando a gente se interessa pela vida de alguém famoso do passado e quer saber mais sobre a vida dessa pessoa, nós vamos procurar uma biografia. E aí, nesse ponto, é bom entenderem que existem diversos tipos de biografias, né? Por exemplo, eu peguei aqui um exemplo de um biografado que me interessa muito, que eu sou muito fã dessa pessoa, mas não vou ficar falando sobre ele porque eu pretendo fazer um vídeo especificamente sobre esse biografado brevemente, tá? Que é o Galileu Galilei. Pensa num homem que viveu na Idade Média, mas era um homem moderno. Se você pegar ele lá da Idade Média, trazer aqui para o século XXI e der para ele um computador, inteligência artificial e ensinar, rapidinho esse homem é capaz de fazer nos dias de hoje o que ele fazia lá. Ele realmente era uma pessoa muito especial. E não são todos, tá? Quando a gente olha no passado, claro que isso é um exercício mental, ninguém vai conseguir trazer ninguém do passado, acabite. Mas é um exercício mental e existem alguns que eu tenho minha dúvida, se trazidos de lá para uma atualidade, se bateriam hoje um bolão que batiam naquela época, né? Esse aqui eu não tenho dúvida. Esse cara aqui, esse cara sim. Mas não é sobre ele que eu vou falar. Sobre ele, eu vou falar num outro capítulo, que vocês vão adorar as histórias da vida desse bagunceiro aqui. Vocês nem imaginam o que esse homem fez, além daquilo que você já conhece, as outras coisas todas que ele passou. É muito legal. Mas, usando ele como exemplo, o Galilei tem uma biografia relativamente conhecida. Desde a Idade Média é muito bem registrado, todo mundo sabe, muito se escreveu a respeito dele. E, obviamente, como a pesquisa documental, bibliográfica, ela vai crescendo, ela vai se enriquecendo ao longo do tempo. Hoje existem biografias que nem se comparam com as que existiam antigamente, são muito mais completas. Mas, se você tivesse escolhido esse livro aqui, do Hernani Donato, para conhecer a vida do Galileu, você teria se deparado com a situação de uma biografia romanceada. O que é isso? Bom, o professor Hernani, então, aliás, eu adoro as coisas que ele escreve, eu tenho mais uns 3 ou 4 livros dele aqui de outras áreas e tal, e ele fez biografias, essa não foi a única, e a biografia que ele faz é uma biografia romanceada. Significa que ele pegou trechos que realmente existiram e são conhecidos da vida desse homem e os completou com coisas que são plausíveis de terem acontecido, de terem sido ditas. Essas coisas não têm comprovação, essas coisas não são verdadeiras. E nem o professor está vendendo como tendo sido verdadeira. Ele está deixando claro que isso aqui é uma biografia pequenininha, inclusive, tá? Romanceada sobre a vida do Galileu. E aí, vale a pena? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque quando você pega uma pessoa da altura desse homem aqui, o Hernani Donato, você vê que mesmo aqui, ó, pequenininho, você vai encontrar informações aqui que você não encontrará em outras biografias mais especializadas. Como, por exemplo, recentemente eu comprei o Galileu, do James Reston. Acabou de chegar. É uma biografia muito mais completa. Tá? E agora existe uma outra que dizem que será ainda mais completa, que usa essa aqui como fonte bibliográfica, que eu ainda não li. Essa daqui eu devorei ela em uma semana. Bom, esse monte de que são passagens que me interessam e às vezes eu acabo não escrevendo, não marcando, não anotando, porque eu quero voltar a ver e tal. Então, conforme eu vou escrevendo, eu vou colocando um monte de bilhetinhos para mim aí, para uma hora que eu voltar. Eu, por exemplo, estou preparando um vídeo sobre a vida do Galileu, e esse aqui é um dos trabalhos que eu estou preparando para vocês, tá? Bom, esse aqui, o James Reston, ele não faz esse trabalho. O James Reston, ele faz uma biografia documental. Então ele conta os fatos na ordem cronológica, com suas consequências, com as informações que a gente tem, e falando sempre sobre o Galileu na terceira pessoa, falando dele. Aqui, o Galileu fala em primeira pessoa muitas vezes, ele fala de si, tá? Olha a diferença, né? E esse livro, com toda essa informação, com toda essa profundidade, ele substitui esse? Não. Por incrível que pareça, não. Não. Por exemplo, existe um episódio da vida do Galileu que vivia duro, vivia sem dinheiro, vivia quebrado, vivia tentando fazer negócios, fechar coisas, trazer dinheiro para a família. Ele vivia enrolado. Nos dias de hoje era um cara que ia viver no cartão de crédito. Ele estava sempre quebrado. E entre essas dívidas que ele tinha, havia uma dívida familiar, que eu não vou entrar no detalhe aqui agora, que foi assim devastadora na vida dele, que está descrita aqui, gente,
com uma quantidade de detalhes imensa, imensa. E aqui, que é a biografia documental, não é romanceada, essa mesma dívida familiar, essa mesma é descrita em meia página. Então, se eu tivesse só lido isto, eu não saberia o quanto esse problema dessa dívida familiar pesou na vida desse homem. Foi lendo as duas que eu cheguei à conclusão. Por outro lado, lendo só isso daqui, eu não teria acesso, por exemplo, a alguns aspectos comerciais da vida do Galileu. Coisas que ele inventava, coisas que ele tentava vender, estratégias de venda dos equipamentos que ele inventava. Isso está aqui, não está aqui. Então, só daí a gente já tira que existem pelo menos 2 tipos de biografias, né? A biografia romanceada, e que se for romanceada por uma pessoa inspirada, um professor como o Hernani Donato, pode comprar sem medo. E as biografias documentais, que são baseadas em vários outros livros, como essa aqui, do James Reston, né? Mas não quer dizer que elas tenham toda a informação. Não quer dizer que, por fato dela ser documental, realmente nada foi perdido aqui. Não, muita coisa foi perdida aqui. E aí, se preparem. Muita coisa foi perdida aqui também. Mesmo sendo estilos biográficos totalmente diferentes. Um é romanceado e o outro é documental. Nenhum dos dois conseguiu trazer o que este livro aqui traz. A Filha de Galileu, da Davis Sobel. Davis Sobel é uma escritora maravilhosa, tá? O que ela fez neste livro aqui, você não acredita. Eu vou explicar rapidamente para vocês, só para vocês entenderem o contexto e ver como esse livro biográfico é diferente dos outros dois. O Galileu teve alguns filhos. Entre esses filhos, ele teve uma filha pela qual ele era aparentemente assim, apaixonado, ele era devotado. Essa menina era para ele assim, a estrela do céu. Diante da situação da vida, do tempo que ele viu, a melhor carreira que ele poderia arranjar para essa moça era conseguir colocar ela como freira num convento. E ela tinha essa ideia, essa inspiração na vida. Aí ela foi e se transformou numa freira. Ele gostava tanto dela, e ela gostava tanto dele, que eles se escreviam, às vezes, diariamente. Ele mandava cartinhas para ela, as cartas levavam alguns dias para chegar, ela recebia a carta, ela devolvia a resposta para ele, e a gente vê uma riqueza de detalhezinhos na vida cotidiana da filha e do Galileu, e no relacionamento deles, que você não vai achar nenhum outro livro você acha isso. Você só acha isso aqui. Infelizmente, no final da vida, o Galileu foi envolvido com o processo da Inquisição, que levaria à sua condenação, que levaria um monte de gente a se afastar dele, ninguém queria ficar muito perto dele porque ele estava tóxico, ele estava contaminado. Quem é que vai querer ficar andando de braço dado com um homem cuja a Inquisição tá investigando? E quando a filha dele morre, ela morre antes dele. Quando a filha dele morre nesse convento, todas as cartas do Galileu que ela tinha guardadas com ela são queimadas pela Madre Superiora. Porque ela também não queria que o convento ficasse tendo qualquer coisa que envolvesse aquele homem, o tal do Galileu. Ela queimou todas as cartas. Nós não temos as cartas que ele escreveu para ela. Olha que judiação. Mas, ao contrário, ele, que era apaixonado por essa menina, ele guardou todas as cartinhas dela. Todas as cartas dela ele guardou. E graças a isso, hoje essas cartas são públicas. E a Davis Sobel pegou essas cartas da filha para ele, por isso que chama a filha de Galileu, né? E ela publica aqui, ela comenta as cartas tal, e baseado nas respostas que essa menina está escrevendo para ele, muitas vezes dá para sacar o que estava acontecendo com ele, se ele estava doente, se ele estava feliz, se ele estava preocupado, se ele estava perseguindo, se ele estava com dinheiro, se ele estava quebrado, porque as cartinhas dela estão respondendo a ele. Ele se abria totalmente com ela. Ela sabia quando ele não estava bem, quando ele estava bem, para onde ele ia, para onde ele não ia, as preocupações que ele tinha, inclusive com ela, e ela várias vezes dizendo para ele que não se preocupasse com ela, que se preocupasse consigo, que ele tinha que descansar. E aí ela dá receitinhas de remédios medievais, né? Que ela ia fazer dentro do convento, ia fazer chegar até ele, que ia fazer ele se sentir melhor, tal. Era uma relação maravilhosa. Onde é que está isso? Você pode ler o que você quiser sobre a biografia documental, você não vai achar isso. E no romanceado? Também não. Isso você só acha aqui na Davis Sobel. Então, gente, quando a gente encontra uma pessoa qualquer, um ilustre do passado, que a gente se interessa em saber,
e a gente fala assim, eu vou pesquisar, é importante você saber o que é que você vai ler sobre essa pessoa. E para aqueles, como nos dias de hoje é muito comum, né? Com inteligência artificial, com o próprio Google, com as pesquisas na internet, Wikipedia. Pois é, infelizmente, eu sou fã de tudo isso, tecnologia é uma coisa que eu sou fã desde os anos 70, tá? Eu tô aqui, ó, faz tempo, e eu tô batendo palmas de pé para tudo que está acontecendo no mundo, e eu fico feliz de ter vivido o suficiente para ver inteligência artificial, ver Google, ver Wikipedia, ver internet. Eu fico feliz de isso ter acontecido. Mas entendam que isso tudo está no começo. Pode ser que um dia, em algum momento, tudo isso que eu mostrei para vocês hoje vai estar disponível lá para vocês acessarem na pontinha dos dedos. Mas hoje não está. Você não vai encontrar no artigo da Wikipedia nem sobre a Deva Sobel, nem sobre a filha de Galileu, nem sobre o Galileu, que são 3, e eu já chequei os 3. Você não vai encontrar os detalhes de todas as cartinhas, essa atmosfera, esse carinho, essa resposta preocupada, a felicidade dela de receber mais uma cartinha dele. Você não acha isso na internet. Você vai ter que encarar um livrão gostoso como esse, tá? Ah, mas uma biografia romanceada na Wikipedia não tem isso. Não é assim que funciona. No Google você não vai achar isso aqui. As ideias que o Hernani Donato criou da cabeça dele para enriquecer e fazer uma mini biografia do Galileu é impecável, impecável. Não tem, infelizmente, ainda. Talvez um dia vai ter, e se tiver, você lê. E os dados muito mais elaborados, mais importantes desse homem aqui, desse livro a respeito do Galileu, mostrando outras coisas sobre o homem de negócios do Galileu, é muito legal, é muito legal. Também não tem disponível assim. Então, se você tem esse interesse de começar a conhecer, procura. E agora eu vou dar, como eu sempre faço, eu vou dar uma ideia de preço, tá? R$8 no Mercado Livre eu comprei uma biografia do Hernani. R$18 no Mercado Livre eu comprei a do James Reston. E naquele sebo que eu gosto das meninas lá em São Paulo, eu paguei, se não me engano, R$15 nesse daqui. Aí você imagina assim, eu vou sair de férias, eu vou passar o inverno em Campos do Jordão, eu vou passar o verão na praia, eu vou viajar para algum lugar, eu vou pegar uma viagem de avião que tem 10 horas de duração. Com R$50 você vai tão bem acompanhado. Volto na próxima.